Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Oremos. Sempiterno Deus, nosso Pai, nós te rendemos imensas graças esta manhã pelo dom da vida. Te rendemos graças, Senhor, pela noite que passou. Te rendemos graças pelo dia de ontem, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado a conhecer, a ver, a tocar, a provar e enfim. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pelas vidas que nos deram saudações ontem. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pelas pessoas que nos criticaram. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por todos. Nesta manhã, ó bendito Pai, queremos entregar nosso ser nas Tuas mãos. Queremos esperar em Ti somente, para que nós possamos cuidados, guiados, protegidos por Ti. Envia-nos a presença eterna do Teu Espírito Santo, para que tome controle e cuidado de nós. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Perdoa-nos o nosso ontem e capacite-nos para podermos viver o hoje conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eterno Deus, faça isso por cada um de nós. Isto nós te pedimos, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para esta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, que é exatamente o dia da Reforma Cristã, há mais de 500 anos. O texto é extraído da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 23. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16 até ao versículo 23. E assim nós lemos: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E aí, ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, não para abusar do meu poder no Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Bendito Pai Celestial, muito obrigado pela tua revelação a nós homens, através de muitas coisas faladas e feitas, mas especialmente por nos teres falado pelo teu Filho, Jesus Cristo, feito nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Obrigado, Senhor, depois de lermos o texto desta epístola do apóstolo São Paulo, ilumine as nossas mentes para que possamos compreender a tua palavra e segui-la. Trouxemos, Senhor, esta manhã no teu altar de graça o Dr. Abel Ulundo, a Dona Diaconisa Henriqueta, a Dona Arminda, o Reverendo Arão Matias, por ter passado para o teu lado a sua irmã, a Diaconisa Emília, por ter chamado, Senhor, o seu neto, o catequista Lucas Monteiro, e a sua família os entregamos nas tuas mãos pela partida do seu irmão mais velho. Senhor, entregamos-te os teus servos, o estagiário Catípia, o reverendo Amadeu, a reverenda Maurícia, o reverendo Domingos, o reverendo Sapuia, o reverendo Salgado Filho, o reverendo Cicato, o reverendo Caloeio, o reverendo Sande, o reverendo Ezequias e todos aqueles, Senhor, cujos nomes não nos vieram à nossa mente. Tu, Senhor, fazes novas todas as coisas. Por isso, Senhor, conheces a necessidade premente de cada um destes nomes e dos outros que nós não mencionamos. Permita, Senhor, que aquilo que só Tu és capaz de fazer aconteça na vida dos Teus servos, para que, finalmente, encontrem alívio, Senhor. Nós Te pedimos, ó eterno Deus, porque conhecemos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, a Tua justiça, porque nós conhecemos-Te como o Deus que cuida, o Deus que cura, o Deus Todo-Poderoso. Venha estar conosco, Senhor. Isto nós queremos Te entregar também, os dirigentes deste país. Queremos Te entregar, Senhor, os preparativos dos 50 anos da independência deste país. Queremos Te pedir, Senhor nosso Deus, que cuides de todos os ministros do Evangelho. Cuides, Senhor nosso Deus, das suas famílias. Cuides, Senhor, dos ministros deste país, para que este país possa ter o desenvolvimento desejado, Senhor. Venha e abra os nossos olhos para podermos ver a miséria onde muitos dos Teus filhos angolanos jazem. Venha, Senhor nosso Deus, abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir e perceber o grito dos necessitados. Senhor nosso Deus, capacite a Tua igreja, encoraje-a para que ela possa denunciar tudo aquilo que não edifica, para que a Tua igreja, Senhor, não seja usada como boca de aluguer, mas que ela anuncie o Evangelho de salvação de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, o pouco, o muito esperamos receber de graça, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para nós hoje, sexta-feira, 31 de outubro de 2025, o tema que diz: cada cristão lhe foi imputada a missão de evangelizar. Cada cristão lhe foi imputada a missão de evangelizar. O verdadeiro cristão
não poderá abster-se de evangelizar, alegando não ter dom para isso, ou alegando não ter saúde para estar a andar, ou alegando que não tenho conhecimento suficiente para poder anunciar o Evangelho. Evangelizar é uma sublime e urgente tarefa. Não se trata apenas de um dom, mas de uma ordem de Cristo para a sua igreja. Todo cristão tem o dever de evangelizar em obediência ao seu Senhor. É verdade que eu disse no princípio que este é o dia da reforma, dia 31 de outubro de 1517, o frei agostiniano colocara na Catedral de Wittenberg as 95 teses que denunciavam o mal que a igreja naquela altura estava a viver. Sim, e é claro, nós hoje, a nossa igreja, onde nós vivemos, muitos dos erros que foram denunciados em 1517, muitos deles, na verdade, por questões do secularismo exacerbado, por questões do materialismo sem precedentes, nós estamos a dizer aquilo que os outros reprovaram como refúgio no dinheiro fácil que nos pode vir por causa do medo que os membros possam ter. E enfim, mas cada um de nós, conforme o texto do lecionário diz, que é o nosso tema, cada cristão lhe foi imputada a missão de evangelizar. Não tenhamos medo de evangelizar, porque nós somos pequenos. Os que fazem os grandes erros são grandes indivíduos. Satanás nunca se agradou dos pequenos. Satanás sempre se agradou do seu aliciamento aos grandes para se corromperem. E quando se corrompem, Satanás está satisfeito. Por isso, é tarefa de cada um de nós, a partir do tema deste dia, para sairmos e irmos anunciando o Evangelho de Cristo para que os homens e as mulheres sejam libertas de vários jugos. É verdade, Paulo está a falar de uma grande mensagem para a igreja de Corinto. Caso os coríntios pensassem que Paulo estava tentando envergonhá-lo, ele se apressa a acrescentar que não usou nenhum desses direitos no passado e não tem intenção de fazê-lo agora. Na verdade, afirma o apóstolo, melhor me fora morrer que usá-los. Portanto, está no capítulo 9, versículo 15. Era algo a respeito do qual ele se sentia livre para gloriar-se. Paulo não podia gloriar-se de sua pregação do Evangelho, pois quanto a isso, ele não tinha escolha. Ele afirma que sobre mim pesa esta obrigação e que sofrerá se não a cumprir. 9, versículo 16. Paulo não explica que tipo de sofrimento seria esse, mas pode bem ser que sua consciência o incomodasse quando ele não pregava o Evangelho, pois se sentia como se estivesse traindo o amor de Cristo por ele e, portanto, seria julgado por sua falha no último dia. Paulo encara a pregação do Evangelho como um dever e não como algo
que fizesse voluntariamente. 9, versículo 17. No entanto, ele tem escolha quanto ao receber ou não qualquer recompensa financeira por sua pregação e se orgulha de recusar-se a recebê-la, o evangelho de graça, pois que ele estava pregando o evangelho de graça. 9, versículo 18. Esta era claramente sua prática regular. Nós encontramos na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, e ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33, até o versículo 35, e ainda na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a 11. O princípio orientador de Paulo era ganhar o maior número possível, conforme o versículo 19 do capítulo 9. Esta foi a razão pela qual não usou seus direitos, afirmando: fiz-me escravo de todos. Seu amor abnegado, que o levou a renunciar a privilégios aos quais tinha direito, contrasta com o conhecimento dos coríntios, a respeito do qual eles se orgulhavam e ao qual se apegavam, mesmo que isso viesse a prejudicar outros. Capítulo 8, versículo 1 a 3 desta epístola aos Coríntios. Paulo era flexível, como ilustra a circuncisão de Timóteo, com o propósito de evitar uma ofensa desnecessária. Atos 16:3, Atos 21, 18, 26. Ele se torna para os que vivem sob o regime da lei, os judeus neste caso, como se eu mesmo assim vivesse, observando a lei, embora soubesse que isso não era necessário para a salvação. 9:20. De modo semelhante aos seus amigos e colegas de Paulo, estava preparado para adaptar-se aos seus escrúpulos, sim, conforme 9:22, ao tornar-se tudo para com todos. 9:22b. Ele não estava abandonando seus escrúpulos, ao contrário, demonstrava a sua disposição de entrar na vida das outras pessoas e compartilhar suas circunstâncias. Em suas palavras: tudo faço por causa do Evangelho. 9:23. E pelo desejo de partilhar todas as bênçãos que Ele traz. Sim, minha irmã, meu irmão, o Senhor deu a si a missão de poderes evangelizar. Paulo diz: ai de mim se não evangelizar, se não pregar, se não anunciar esta palavra de Cristo. Permita, Deus, que nós, neste último dia do mês de outubro, nos faça compungir os corações para podermos entender que Ele nos quer que nós evangelizemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dê-nos forças quando o mundo aparenta ser mais forte do que nós. Dê-nos coragem quando todos os olhos e todos os dedos estão virados para nós. Dê-nos, ó Senhor, a certeza que provém de Ti, para que
em todos os dias. Todos estes que estão a nos ouvir, saiam dos seus casulos e sejam como Paulo assim o diz, indo, porque nos foi imputada a missão de podermos evangelizar. Faça isso, ó Deus, nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.